relacionamento familiar, desenvolvimento psicológico da criança, sinais da adolescência, lidar com conflitos de adolescentes e dificuldades da comunicação familiar. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então, vamos para as perguntinhas de hoje sobre relacionamento familiar. Primeira pergunta: qual a importância da família na vida dos filhos? A família ela é formada por um conjunto de pessoas, cada um com uma dinâmica interna. Mas é importante ressaltar que os papéis familiares ajudam a constituição da personalidade da pessoa. A função materna já tem um vínculo intrauterino e possibilita um crescimento sadio para a criança. A função paterna surge como uma terceira pessoa que quebra a simbiose com a mãe. Sua função é estabelecer limites, promovendo as frustrações que estimulam as funções do ego. As famílias, elas buscam uma adequação entre os valores herdados, os partilhados com os pares e os nossos valores, que vêm do seu contato com outras informações e outros segmentos da sociedade. É através dos familiares, do olhar do outro, que nos reconhecemos. Segunda pergunta: como é o desenvolvimento psicológico da criança no meio familiar? As crianças buscam em seus pais afeto, orientação, laços seguros e duradouros, além de afirmação de competência ou um valor pessoal. Isso mesmo inconsciente. Os pais ou cuidadores da criança devem agir com conforto e acolhimento, exercendo disciplina e estabelecendo os limites. A consequência de uma educação permissiva ou autoritária prejudica o desenvolvimento da criança. Pais permissivos deixam as crianças inseguras, lidam mal com perdas e frustrações e têm dificuldades de assumir responsabilidades. O ideal é proporcionar um ambiente saudável. A influência mais importante do ambiente familiar no desenvolvimento das crianças é a atmosfera social e psicológica em casa. Terceira pergunta: como lidar com conflitos com adolescentes? A adolescência, ela passa por um processo de maturação biopsicossocial, aquisição da imagem corporal definitiva e uma estruturação final da personalidade. Na adolescência, favorece condições necessárias para série de problemas, de conflitos, brigas entre pais e filhos. Os adolescentes procuram descobrir os seus próprios limites, vivenciam o luto do corpo infantil, questionam valores e normas impostas pela família, buscam autoafirmação e identidade sexual. O adolescente ele precisa lidar com a perda do eu infantil e da família como fonte primária de afeto. A adolescência ela exige mudanças estruturais e uma renegociação de papéis na família. Segundo Erikson, para viver satisfatoriamente essa etapa da vida, o adolescente ele deve cumprir algumas tarefas do desenvolvimento, como conhecer a si mesmo, adotar um papel sexual, a sua identidade sexual, conseguir autonomia diante da família, definir-se vocacionalmente, atingir relações interpessoais autônomas para consolidar a sua identidade. A adolescência é uma fase de transição de muitas mudanças. Quarta pergunta: quais são os sinais da adolescência? Segundo Maurício Knobel, ele denomina-se a síndrome normal da adolescência, que é o conjunto de séries e sintomas que caracterizam essa fase da vida. Então, vamos a eles. Busca de si e de identidade, tendência grupal, necessidade de fantasiar e intelectualizar, crises religiosas, deslocamento temporal, evolução sexual do autoerotismo até a heterossexualidade, uma atitude social reivindicatória, contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta, separação progressiva dos pais, constantes flutuações de humor e do estado de ânimo. O conflito entre pais e avós
pode ter um efeito negativo sobre o relacionamento entre os pais e o adolescente. Um conflito entre pais e adolescente pode afetar o relacionamento conjugal, o que acaba prejudicando o relacionamento entre os pais e os avós. O adolescente, tentando descobrir novas direções e formas de vida, ele desafia, questiona a ordem familiar até então já estabelecida. Quinta pergunta: por que existem tantas dificuldades de comunicação familiar? Existem barreiras e obstáculos que dificultam a compreensão da comunicação do processo familiar, contribuindo para essa instabilidade e um desequilíbrio desse sistema. A comunicação ela apresenta-se como um fator determinante para facilitar as relações entre os membros da família e o meio social. O processo de comunicação no sistema familiar, ele conduz o indivíduo a uma adaptação social. Caso contrário, existe a possibilidade do fracasso da integração do sistema familiar e social. O processo de comunicação familiar, ele determinará o maior ou menor sucesso do desenvolvimento pessoal e social dos seus membros familiares. Se você está com dificuldade com a sua família, não está conseguindo, eu estou à disposição para a terapia familiar. Isso mesmo, terapia familiar. Eu também faço, além de terapia de casal, faço familiar. Estou à disposição, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 98313 2371. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.